Bom dia, traders, tudo bem? Fábio Cruz falando, tô aqui para mais um estudo de mercado. Hoje é dia 14 de junho de 2021, são 7h52 da manhã. Como eu faço diariamente de segunda a sexta, eu tô aqui no gráfico do mini dólar futuro, time frame de 5 minutos, para mostrar para vocês o que foram as possibilidades de estratégias da GT no dia anterior e o que a gente pode vir a projetar para o dia atual, tá? Antes eu queria só deixar um breve recado. Amanhã, dia 15, nós vamos abrir as inscrições para a nossa próxima turma de mentoria, a nona turma de mentoria, que terá início no começo de julho. Então, se você quer vir fazer parte do nosso time, sair do zero ao avançado rumo à consistência nesse mercado, trabalhando os 3 pilares principais para você ter sucesso no day trade, que é o pilar técnico, de gerenciamento e emocional, durante um período de 5 meses, se você quer ter um acompanhamento personalizado, né, com videoconferências semanais, materiais, área de mentorados com vídeos complementares, essa é a sua oportunidade. Amanhã nós vamos abrir as inscrições para a nona turma e a boa notícia é que 5 dessas vagas, como a gente faz mensalmente, elas são disponibilizadas com valores promocionais, condições especiais. Isso é um grande incentivo para te fazer vir fazer parte do nosso time, tá? Então, não deixe de me contatar lá no direct do Instagram, @FabioCruzGT, que eu vou te passar o conteúdo programático, todas as informações. Espero que você possa vir fazer parte do nosso time e que a gente possa ajudar você a sair do zero ao avançado rumo à consistência nesse mercado, tá bom? Bom, dado aqui esse breve recado, vamos aqui iniciar nossa breve análise. Antes de mais nada, é importante a gente observar as marcações feitas no dia anterior. A gente tinha a máxima aqui, a gente tinha a mínima, região do ajuste, tá? E também tínhamos a linha média móvel exponencial de 200 períodos e a de 20 períodos, tá? Feito esse setup aqui inicial, a gente vai projetar aqui uma breve análise. Eu vou até dar um zoom no início do dia, que é quando a gente normalmente faz as nossas operações, tá? Para vocês que não sabem, nós aqui da GT temos uma metodologia um pouco diferente, né? Nós buscamos reduzir nossa exposição ao risco, nós não temos meta diária, trabalhamos só com uma meta semanal e uma meta mensal. Então isso faz com que a gente consiga ser o mais seletivo possível para poder escolher nossas entradas. Só vamos operar dentro de cenários extremamente favoráveis, dentro daquilo que a gente previamente treinou, e somente até o período da manhã, tá? Até por volta ali do meio-dia. A gente prefere operar no período da manhã justamente porque o período da manhã ele te possibilita um volume maior de negociações, uma movimentação maior do mercado, e isso pode te possibilitar entradas mais coerentes do que o período da tarde, tá? Ainda que também muito por conta de não precisar ficar o tempo inteiro em tela, né? Como a gente trabalha com metas, a gente tem a possibilidade sim de bater a meta já ali no início do dia, e eu não preciso ficar me colocando em exposição de forma demasiada no mercado. Essa é a nossa essência da metodologia da GT voltada para o day trade, tá? Agora, se você for pensar nela de uma forma englobada, de uma forma integrada, você vai entender que depois de um tempo, o day trade ele só pode representar a parte daquilo que você tem como patrimônio, tá? Para que você consiga fazer uma diversificação. Diversificar é o mais importante dentro do mercado financeiro. Isso que a gente busca trabalhar aqui, não só com a mentoria de day trade, mas com a metodologia da GT como um todo, tá? Bom, o mercado ele abriu aqui muito próximo das linhas médias móveis exponenciais. Até imaginei que se fosse projetar um movimento de topos e fundos descendentes, que a gente fosse ter um cruzamento para baixo, mas não foi o que aconteceu. O que de fato aconteceu foi que o preço ele projetou topos e fundos ascendentes e as linhas elas acabaram se espaçando ao longo do dia, tá? Não tivemos um cruzamento de médias no dia anterior. A gente até puxar para cá, você vai ver, ó. E o que aconteceu logo no início do dia? O mercado ele abriu rompendo aqui a região do ajuste e voltou para testar, deixando um gatilho muito coerente aqui, tá? Então, para quem projetou uma entrada no rompimento da máxima aqui do candle gatilho, poderia sim conseguir fazer uma operação muito coerente já no início do dia, tá? O preço ele veio aqui, rompeu essa região do ajuste, mostrou uma rejeição de preço, deixou esse gatilho aqui bem coerente. Você projetando sua entrada, talvez aqui no rompimento desse candle considerado o candle gatilho, você conseguiria sim ter um gain nessa estratégia, na estratégia do ajuste logo no início do dia, tá? Eu peguei essa estratégia, porém eu peguei lá no ativo no dólar cheio, não aqui no mini dólar, mas exemplificando aqui no mini dólar para vocês, era uma operação muito clara na minha opinião, tá? Dentro de uma das estratégias mais efetivas nossas, que é a estratégia do ajuste. Depois o preço ele veio testar aqui essa região de máxima, não rompeu, não conseguiu romper essa região de máxima, mostrou uma rejeição de preço aqui, tá? Pelo menos um primeiro momento. Se você viesse a projetar uma entrada, né, no rompimento desse candle aqui, talvez, se você considerasse ele um candle gatilho, você poderia sim vir a ter um risco um pouco maior, tá? Para poder fazer essa entrada, mas você poderia sim vir a ter um gain também
nessa estratégia aqui, na estratégia de máxima, na máxima do dia anterior. Depois o preço ele voltou a trabalhar aqui dentro da região da máxima, ameaçou sair, fez aqui um movimento como um V, e dessa forma ele efetivamente saiu, tá, dessa região da máxima, e ele começou a projetar aqui um movimento essencialmente de alta, tá? E esse movimento essencialmente de alta, ele se perdurou ali até por volta do meio-dia e meio, quando nós da GT encerramos nossas negociações, tá? Depois, período da tarde, o mercado ele projetou uma lateralização, ele não fez mais os movimentos que a gente observou ali no período da manhã, né? No período da manhã, até retomando aqui, você observou um movimento altista, né? O movimento ele foi essencialmente de alta, topos e fundos ascendentes. Período da tarde, o movimento ele já permaneceu de uma forma lateral, tá? O mercado até desceu um pouquinho, mas depois, na sua essência, ele permaneceu de forma lateral, até mesmo quando o ajuste ele mudou de posição às 4 horas da tarde, tá? Então não tivemos mais possibilidade de entrada nesse período da tarde. Resumindo, as únicas duas operações que eu visualizei aqui nesse último dia foi essa entrada aqui no ajuste, que eu já pontuei para vocês, e talvez uma entrada aqui na máxima, mas com um nível um pouco maior de risco, porque o gatilho ele não estava assim tão claro se comparado a esse primeiro gatilho do ajuste, tá? Foi isso que a gente pôde visualizar ali para o dia anterior, tá? Então vamos ajustar aqui nossas marcações para o dia atual. Sempre muito importante a gente fazer essas marcações previamente o mercado abrir, tá? Sempre muito importante que a gente possa analisar o mercado, fazer uma preparação para o mercado adequada, né? Eu sempre falo que você deve observar sim o mercado antes dele abrir, você deve sim entender a importância de você fazer uma preparação adequada para o mercado. Preparação adequada para o mercado é o que vai te possibilitar enxergar o contexto macro assim, do mercado, enxergar o contexto que você está inserido, e dessa forma conseguir projetar boas decisões pro decorrer do seu dia, pro decorrer da sua semana, tá certo? Então pro dia de hoje, feitas essas marcações, a gente tem aqui a máxima do dia anterior, mínima do dia anterior, média móvel exponencial de 20 períodos, de 200 períodos, a de 20 períodos e o ajuste diário, tá? Então feitas essas marcações, a gente tem alguns possíveis cenários aqui, tá? E o que eu vou trabalhar aqui com vocês sempre nessas projeções são cenários, tá? Não que efetivamente todos esses cenários vão acontecer, mas a gente precisa projetar o que pode vir a acontecer. Então perceba que o preço ele abriu muito próximo da máxima, tá? Então, se ele vier deixar um gatilho testando essa região da máxima, um gatilho que mostra uma rejeição de preço dos compradores, né, uma perda de força dos compradores nessa região, você pode vir a buscar um pullback na venda. A possibilidade do mercado romper essa região de resistência, essa região de máxima, então essa máxima ela deixa de ser uma região de resistência, passa a ser uma região de suporte se isso acontecer. Você vai esperar um gatilho contrário ali de perda de força dos vendedores para você poder entrar comprado aqui num pullback na compra. Você tem a possibilidade do preço abrindo aqui de vir testar a região do ajuste, então fique atento para um gatilho para você poder buscar um pullback na compra também. Agora, se o preço ele abrir aqui um pouco mais abaixo, tá? O que a gente pode vir a projetar? Uma vinda do preço até a região da mínima, se mostrar uma rejeição de preço, né? Uma perda de força dos vendedores, você pode projetar um gatilho aqui, um pullback na compra, tá? Se o preço ele vier, mesmo abrindo aqui embaixo, né, como eu acabei de pontuar nesse exemplo, ele vier buscando ali topos e fundos ascendentes, chegar aqui até essa região de ajuste, você pode vir a projetar um pullback na venda, tá? Um gatilho que possa projetar um pullback na venda. Fique muito atento que se o preço ele seguir numa tendência de alta para o dia de hoje, as linhas tendem a seguir espaçadas, tá? Como estão na posição atual. Se o mercado projetar topos e fundos descendentes, a gente pode vir a ter um cruzamento de médias aqui para baixo. Então você perceba se essa estrutura de baixa está sendo formada para que você possa vir a projetar o cruzamento. Lembre-se sempre que para que o cruzamento ele possa vir a dar um gain, para que você possa ter uma segurança maior na sua entrada, é interessante que você tenha uma estrutura sendo formada no momento do cruzamento, que você não tenha o preço lateralizado, que você não tenha um preço esticado, que você não tenha nenhuma barreira que possa impedir o preço de andar e você vir a ter um gain também, tá? Então, resumidamente, pessoal, é isso para o dia de hoje, tá? Para quem opera a nossa estratégia do gap, eu acredito que esse seja o ponto mais adequado para você poder fazer uma operação. Porém, fique atento, faça sua preparação pré-mercado, não só tecnicamente, mas faça uma preparação também psicológica. É importante você blindar a sua mente para tomar boas decisões. Isso que vai fazer você evoluir dentro desse mercado, tá certo?
Qualquer dúvida sobre essa análise, me chama lá no Instagram, @FabioCruzGT. Dúvidas também sobre o nosso programa de mentoria, que terá as inscrições abertas amanhã. Me chama lá também, que eu vou ter o prazer de esclarecer para você, tá certo? Uma ótima semana aí a todos, bons negócios e um grande abraço.